Pai, receba nossa adoração, Pai, receba, Pai, em nome de Jesus, Pai, cada oferta, Pai, em nome de Jesus, Pai, usa teu filho, Pai, nessa noite, Pai, nos ajuda, Pai, a te louvar, te engrandecer, Pai, nos ajuda, porque a tua palavra diz que sem ti, Jesus, nada a gente pode fazer, Pai, fala no nosso coração, Pai, nessa noite, Pai, necessitamos do Senhor, Pai, fala conosco, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, Pai, que vai trazendo a palavra, Pai, é que nós te pedimos, que te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, a Deus querido. Glória a Deus. Amém. São da igreja do Pai de Senhor Jesus. Amém. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 26, em nome de Jesus. Texto que fala ali do testemunho de Paulo, em nome do Senhor. E que cada cristão deve assimilar, louvado seja Jesus, a sua missão aqui na terra. Um especialista em cristianismo diz que um dos pontos neofrágicos, problemáticos do cristão é saber a vontade de Deus. Né? Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Você vai conversar com alguém, fulano, vamos melhorar, estou fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, né? A cristão é para fazer na excelência, em nome de Glória Jesus. A Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Capítulo 26. Glória a Deus. A partir do versículo de número 12, amém? É o testemunho de Paulo em nome de Jesus, glória a Deus, e a missão, né, de Paulo, que diz assim: sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade que me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E saindo nós, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Missão: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus, glorificando a Deus. É um privilégio nós estarmos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor, em nome do Senhor.
e crescermos mais um pouquinho na graça e no conhecimento do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele tem sido bom, né, irmãos? Nós também visitamos o pai da Fernanda, que foi cirurgiado de câncer, né, e ele está com... Ali é um milagre, sabe, irmãos? Ele está com um buraco aqui, 2 buracos aqui na garganta, foi tirado toda essa parte da garganta aqui, não só o músculo, mas também a estrutura, né, a laringe, né? Louvado seja o Jesus, foi tudo tirado ali, foi tirado parte da musculação dele ali para recompor, né, aquela garganta ali. E eu considerei que ele está muito bem, em nome de Jesus. Glória a Deus. E só a mão do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, Deus, ele é muito bom conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, aleluia. Talvez nós não tenhamos, né, o fato do que aconteceu com Saulo, com Paulo, em nome de Jesus, a forma que Deus o alcançou, né, a forma como Deus o fez chegar até ele, né, é uma forma espetacular, uma forma especial, em nome de Jesus, mas a finalidade é a mesma, louvado seja o nome de Jesus. Saulo, ele não tinha conhecimento da verdade, ele olhava a igreja como qualquer fariseu ou judeu da época, como uma afronta a Deus, como, né, uma aberração, como um povo que estava ali descumprindo a lei, descumprindo e fora da vontade de Deus. Então ele, na ignorância sua, ele passou então a encabeçar, liderar uma perseguição ferrenha contra a igreja, né? Por falta de conhecimento, ele ali estava perseguindo o povo de Deus, o corpo de Cristo. Ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha essa visão. Apesar de ser um homem estudado, né? Alguém disse que Paulo falava em torno de 45 idiomas, né? Era um grande filósofo, um grande homem de muito conhecimento, uma estrutura, né, teológica para a época, né, avantajada, mas ele estava ali equivocado, né, na sua caminhada cristã. Ele não compreendia a vontade de Deus. Ele achava que estar na vontade de Deus era perseguir a igreja. E aí ele chegou num patamar que os sacerdotes, os principais sacerdotes, o comissionaram com um documento para, se tivesse um culto que nem esse aqui, ele chegar, parar o culto, prender a liderança e todos aqueles que lhe dessem vontade de levar preso. Era isso que ele fazia, ele destruía. Se você abrir a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 23, creio eu, se não for 23, está por aí, a gente vai encontrar, que é o mesmo, em nome de Jesus. Eu não encontrei a minha Bíblia oficial, né, mas eu peguei a pentecostal aqui, aleluia, que diz assim, a partir do versículo de número 21, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer que aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes dele, o que ele fazia? Procurava destruir. Então Paulo, ele procurava destruir a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A pergunta é, você já sentou do lado de alguém, já viu alguém falando mal da igreja? Mal de crente, alguma coisa assim? Já, né? Muitas vezes. E é isso, louvado seja Jesus, que Paulo, ele tentava fazer. Ele persuadia pessoas para destruir a fé dessas pessoas, tirar as pessoas da presença de Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque na verdade Saulo, ele estava na ignorância, mas tinha uma entidade por trás da vida dele. Você pode ter certeza disso.
O espírito do mundo, de Satanás, estava atuando na vida dele, para que ele, louvado seja Jesus, tentasse destruir a igreja. Como assim, pastor? Atos 10, 38. Louvado seja Jesus. É bem aí também. Voltando com a Bíblia, em nome de Jesus, você pode abrir a Bíblia. Aí talvez você pense assim, mas meu Deus, só isso? Só. Aleluia. Só isso. Palavra de Deus. É o que você precisa para viver bem. Ontem no estudo bíblico lá em Cajaí, foi ontem não, na segunda-feira, louvado seja Jesus, a gente tem trabalhado, né, Itmani, que é autoridade espiritual, aleluia, e alguém, né, lá ele diz que os rebeldes, a morte anda com o rebelde, né, a morte anda com aquele que anda no engano, no erro. Paulo andava com isso, louvado seja Jesus, a vida anda com os obedientes. A vida, os campos verdejantes andam na vida do obediente. Aleluia. O obediente, ele não precisa ser um pregador. Aleluia. Ele só precisa ser obediente para atrair a presença do Senhor em nome de Jesus. E isso faz a diferença em nome de Jesus. Só que a gente tem um olhar invertido, né, irmãos? A gente tem um olhar invertido. A gente olha, às vezes alguém é eloquente, aleluia, mas não vive a palavra. E aí isso não vai trazer edificação nem para ele, nem para ninguém. Saulo, amado Jesus, ele tinha convicção do que ele fazia. Ele tinha convicção, para ele estava totalmente certo do que ele estava fazendo, em nome de Jesus. Aí Atos 10, 38, 43, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, vira da folha, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. E a igreja, ela tem então essa função que Paulo tentava destruir, que Paulo tentava fazer com que essa função da igreja, na pessoa do Senhor Jesus, não acontecesse. E o inimigo hoje ele tem trabalhado também na vida da igreja, para que alguns digam: cessou os dons, acabaram, aleluia, o poder de Deus, não tem mais nada disso. Alguns até famosos aí de rede social, ele diz que nós estamos vivendo a grande tribulação. E não é. Eu não tinha conhecimento, eu quase não tenho visto jornal, nem assistido. Aí uma irmã chegou hoje comigo lá no trabalho e disse: pastor, o senhor sabe que Jesus está voltando? Eu digo: sim. O senhor viu o que aconteceu na Líbia? Eu digo: não. Eu vou ver aqui. Eu fui ver. Louvado seja Jesus. É muito estranho, irmãos. Porque a Líbia, eu conheço geografia, eu dava aula de geografia. A Líbia é um país do norte da África. E é um país que boa parte da Líbia faz parte do deserto de Saara. É parte do deserto de Saara. Somente ali o litoral talvez receba alguma chuva, alguma coisa. E aqui esse ciclone, essa tempestade, ela veio do outro lado, ela veio da Europa, atravessou o Mediterrâneo e alcançou ali. Louvado seja Deus. Lembrando que na semana passada um país vizinho, que é Marrocos, sofreu também distúrbios, né? Agora com terremoto. E ela disse: pastor, o Senhor está voltando. Sim, Jesus está voltando para buscar a igreja. Glória a Deus. E a igreja precisa, aleluia, compreender a sua missão. Por isso nós estamos falando hoje aqui. A igreja precisa compreender a missão dela. O inimigo, ele sabe que a igreja tem uma missão. Então Paulo naquele momento ele era um instrumento
né, dentro da vontade permissiva de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele, não esqueça disso, aleluia, de perseguir e destruir a fé da igreja, a fé dos irmãos. Louvado seja Jesus. Aí um alerta para você: cuidado com quem você anda, cuidado com quem você convive, porque tem pessoas que muitas das vezes elas são boazinhas, mas elas são nocivas à tua fé, elas são nocivas, aleluia, à tua vida cristã. Elas vão tentar de alguma forma, tipo quando alguém pergunta para mim: o senhor trabalha 8 horas por dia? Eu digo: trabalho. E o senhor ainda vai para a igreja? É todo dia isso? Eu digo: todo dia. É todo dia eu faço isso. Aleluia. Olha, o senhor precisa descansar. O senhor toma cuidado, que nesse ritmo aí o senhor não aguenta não. Só que ela não tem a visão que eu tenho. Porque o meu Deus, ele dá força ao cansado e revigora o vigor daquele que não tem vigor. Glória a Deus. Meu Deus, ele faz isso. Então nós somos renovados todos os dias que eu venho para cá, para um culto. Eu venho às vezes muito cansado, mas eu saio renovado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque é um processo que essas pessoas não compreendem e não entendem. Então elas vão tentar te minar, louvado seja Jesus. Aleluia. Alguém chegou comigo e disse: pastor, o senhor não está jejuando muito não? Eu digo: estou não, irmão. Olha, pastor, só toma cuidado, que jejum às vezes adoece. Aí se eu for dar ouvido para essas coisas, irmãos, aleluia, eu deixo de ser cristão. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que até parece que é crente, aleluia, mas às vezes está emprestando a boca para o inimigo para tentar abater a sua fé, para tentar tirar a visão celestial que Deus colocou no seu coração, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, para impedir a missão que Deus tem através da sua vida, aleluia, de desfazer as obras do inferno. A igreja do Senhor desfaz as obras de Satanás. Se você é igreja de Cristo, você precisa compreender que você foi chamado, aleluia, para uma guerra, para uma batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra quem? Carne e sangue. As lutas principais de potestade. Então Paulo, ele não compreendia isso. Só que uma vez eu digo que Paulo caiu do cavalo, né, irmão? Às vezes a gente precisa cair do cavalo, né, irmão? Para acordar. Uns quebram o pescoço, outros ficam paraplégicos. Teve aquele atorzão bonitão lá, né, que ele fazia o Superman, né? Ele caiu do cavalo, ficou paraplégico. Não teve dinheiro do mundo que desse jeito. Sabia disso? Mas Saulo não. A queda de Saulo foi para gerar vida para ele, em nome de Jesus. Não só para ele, mas para gerar vida através da vida dele, em nome de Jesus. Amém? Talvez você não caiu do cavalo. Talvez você passou uma situação vexatória, uma situação difícil, aleluia, louvado foi assim comigo, e eu cheguei a Cristo em nome de Jesus, e eu, aleluia, descobri que agora Deus tem um plano e um projeto para a minha vida, amém? Então diga para o irmão do seu lado: Deus tem um plano e um projeto para você. Ele chamou você para um projeto de vida celestial. Ele chamou você para um projeto de vida eterno. Aleluia. E isso teve início antes da fundação do mundo. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia. O cordeiro que foi morto, mas reviveu. Aleluia. Ele tem um projeto e Ele usa a sua igreja. Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Então Deus quer usar você em nome de Jesus. Ele quer usar você. Aleluia. Eu preciso compreender isso. Antes eu era um instrumento do inimigo, agora não. Agora eu fui morto. Paulo, no caso, caiu do cavalo. Aleluia. E eu acho espetacular isso, irmãos, porque você consegue olhar meio-dia para o sol? Consegue? Sem chance de alguém olhar meio-dia para o sol. E aqui diz que a luz, irmãos, brilhou mais que a luz do sol. O clarão foi tão grande, aleluia, que Paulo ficou cego. Aleluia. Paulo ficou cego. Aleluia. Louvado seja Jesus. Mas não ficou surdo, né, irmãos? Aleluia. A vontade de ficar cego você não vê, porque pode ser cego, mas tem um detalhe. Aleluia. Você não precisa ver para crer, né, irmão? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Saulo ouviu a voz do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por quê me persegues?
Aleluia. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Como assim? Sim, eu sou Jesus. E tu me persegues. Quer dizer que quando o louvado seja Jesus, um cristão é perseguido, é Jesus que está sendo perseguido? É isso? Ou não? Claro que é, irmãos. Quando você passa por dificuldade, quando você passa por perseguição por causa do Evangelho, não porque louvado seja Jesus me meti em conversa alheia, eu me meti em negócio, aleluia, mal feito, né? Eu me meti em uma situação vexatória, aí é outra coisa. Mas quando você passa, aleluia, por provação porque você é cristão, por causa da tua fé, quer no trabalho, quer na rua, onde quer que você esteja, aleluia, você pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado no meio da tua vida. Você pode ter certeza que Deus vai glorificar o Senhor. Então Saulo, aleluia, ele entrega a vida a Cristo, louvado seja Jesus, tem a sua vida impactada pelo poder do Evangelho, e ele então entende agora qual era a sua missão. Jesus, ele dá direitinho o beabá para o Paulo. Direitinho. Louvado seja Jesus. Aleluia. E isso se estende para você e para mim, irmãos. Eu acho espetacular quando o Mateus escreve lá no capítulo 28, diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando. Eu digo, meu Deus, mas o irmão não tem nem faculdade, não tem mestrado, não tem doutorado e vai ensinar? Sim. Aleluia, aleluia, porque sobre essa pessoa agora repousa o espírito de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de temor do Senhor. Aleluia. Mas o inimigo, ele sabe disso, o que ele faz? Ele vai trabalhar na sua mente, dizendo: você não foi chamado para isso. Você não tem comissão. Você não pode, viu? Você não pode, você não tem estrutura para isso, né? Para você ficar só no banquinho aí, né? Esperando a primeira oportunidade de escapar para o mundo de novo, certo? Não tem volta mais, irmãos. Nós fomos mortos e nossa vida agora está escondida em Deus. Glória a Deus. Não temos para onde ir mais, sabia disso? Se você tem ainda espaço no mundo, irmãos, aleluia, você não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o mundo te ama, né? O mundo te odeia. Odiou o Senhor, e se você é servo do Senhor, ele vai te odiar também. Então nós precisamos, louvado seja Jesus, entender isso. Compreender, louvado seja Jesus, aleluia, que há um antagonismo entre você e o mundo, entre Deus e Satanás. Aleluia. E aí Paulo entendeu essa mensagem, entendeu a sua missão, e essa missão é válida para você hoje. Aleluia. É válido para você hoje. Infelizmente muitos estão aquém disso, irmãos. O moço lá, a gente botou ele na palavra, e quantas pessoas visitou aquele moço? Quantas pessoas? Mas pastor, só que é melhor do que aquelas pessoas? Não. Aleluia. Nós procuramos compreender o Evangelho de vida. Parece a minha. O Evangelho de vida. Louvado seja Jesus. O Evangelho, ele tem poder de libertar. E pegar, louvado seja Jesus, um caído, um perdido, e colocar ele em lugar de destaque. De pegar, louvado seja Jesus, aleluia, um ignorante e dar sabedoria para ele. De pegar, louvado seja Jesus, o que não tem conhecimento, encher ele de conhecimento. Por isso que Paulo escreveu, depois de liberto, aleluia, em 1 Coríntios 1,18, Evangelho é o quê? Poder, é loucura para os que perecem, é loucura. Pessoal, olha, mas aquele não era um mendigo, aquele não era, aleluia, aquele da esquina lá que vinha pedir esmola, aquele não era aquele aleijado, aquele não era aquele cego, não era aquela prostituta, não era aquele homossexual, era. Agora está em Cristo, porque é poder de Deus o Evangelho. Evangelho é vida, irmãos. E nós precisamos, aleluia, entender isso como igreja. Nós precisamos entender que Evangelho é vida. Para onde você se movimenta como cristão, você gera vida. Para onde você vai, você traz claridade, porque você está em Cristo. E Jesus, capítulo 1, versículo 9 de João, diz que ele veio iluminar todo homem que vê este mundo. Aleluia, Jesus está aqui? Não. Mas você está e você é luz em nome de Jesus. E você pode ser esse instrumento da mão do Senhor.
Você pode ser esse instrumento. Aleluia. E compreender isso, irmãos. Louvado seja Jesus. Se compreendesse isso, aleluia, a gente ia sair daqui já. Vamos lá na praça evangelizar. Vamos lá no hospital visitar. Onde é que tem gente aí que eu quero dizer do amor de Deus para ele? Aleluia. Mas não. A gente vai para casa, né, irmão? Se sentar às vezes na frente da TV, no celular, no que mais? Comer, folgar. Ai, Jesus, como tu é bom, obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia, não. Como igreja, irmãos, a gente precisa se levantar em nome de Jesus. Aleluia. E declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo entendeu isso. Ele passou a ter o mesmo sentimento. Jesus olhava para as pessoas e quando ele chegou no lugar e ele viu que as pessoas andavam como ovelha que não tem pastor, ele chorou por aquelas pessoas. Ele tinha empatia pela vida das pessoas. Ele se importava com pessoas. E muitos de nós, às vezes, né, em pouca farinha, primeiro pirou no meu prato, né, irmão? Somos muitas das vezes egoístas, irmãos. Com Cristo você não tem nada a perder. Aleluia. Mulher, faz aí, né, um bolinho pequeno para mim. Não, vou fazer para o meu filho e depois a gente comer, a gente vai morrer. Não, mulher, faz para mim aí um pouquinho. Ela foi e fez um pouquinho, um bolinhozinho. E o profeta, ó, matou a fome dele e abençoou a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Entenda isso, em nome de Jesus, que o nosso Deus, foi falar, né, que não foi? Que ele deu de comer a 5.000, com 5 pãezinhos? Foi sim, não foi? Foi. Você tem um Deus da multiplicação, um Deus de poder, um Deus de vida, irmão. Aleluia. Nós podemos sim ser instrumento do Senhor. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a É Deus. só acreditar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas às vezes eu vou falar de mim, tá, irmão? Eu torno as coisas tão difíceis, né, irmão, para a minha vida cristã. Eu torno. Eu não tenho tempo de dobrar o joelho para orar. Quando eu vou tomar uma decisão, né, uma decisão sem orar, sem cobertura de oração, sem direção. Aleluia. Eu digo que ando na palavra, eu não ando. Aí fica difícil. O inimigo, ele gosta dessas coisas. Mas quando o inimigo encontra alguém, aleluia, com caráter transformado, com caráter cristão, com a mente de Cristo, irmãos, ele vai correr, aleluia, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo entendeu isso. Aí ele escreve aqui, louvado seja Jesus, né? Aleluia, mas levanta-te e põe sobre teus pés, ou seja, se coloque de pé. Deus usa pessoas não deitadas, não sentadas. Deus usa homens que andam, que estejam de pés, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá? Aleluia, te põe de pé, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais ainda vou aparecer a você. Aí, aleluia, Jesus falou isso para os discípulos: vós ser minhas testemunhas. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Como eu falei, o evangelho é poder de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem à disposição de você, aleluia, poder. Através da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Deus, ele quer revestir você como crente. Aleluia, eu tenho certeza disso. Aleluia. Louvado seja Jesus. Mas não é da sua maneira, aleluia, nem do seu jeito. É do jeito que Deus assim quer. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender isso. Aleluia. E a missão de Paulo, aleluia, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos. O que significa abrir os olhos, pastor? Aleluia. Pegar a palavra de Deus e diz: olha,
Segundo a palavra, você está correndo perigo. Você precisa perceber. Isso é minha escritura, porque julgar é obter nela a vida eterna, isso é ela que testifica do Senhor, aleluia, e Ele quer te salvar. Você está indo pela porta larga, você está entrando pelo caminho largo. Você precisa voltar para Cristo. Você precisa saber que debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual você deve ser salvo. Você precisa saber que, aleluia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Você precisa saber que só tem salvação em um. Porque, aleluia, em nenhum outro há salvação. Aleluia, se não é na pessoa de Cristo. Aleluia. Entende isso, irmão? Ah, não, eu vim só para alguma coisa aqui. É isso que nós precisamos entender. Para abrir os olhos das pessoas. As pessoas estão cegas. Alguém disse para mim, não, todo mundo lê Bíblia hoje, né? Mas não é assim, ó. E aí eu tava hoje pensando nisso, eu disse, quer dizer que se eu ler a Bíblia e dizer que eu conheço e não andar de acordo com ela, eu sou mentiroso? Eu peguei forte comigo. Eu sou mentiroso, então, se eu ler a Bíblia, eu digo, eu conheço e não a pratico, eu sou mentiroso? Sim, mentiroso é filho de quem? De Deus? Não, João 8,44 é filho do capeta, do Satanás, do diabo. Então a coisa mais séria de que nós viemos pensar, irmãos. Está em Cristo, aleluia, não podemos andar tabanado de qualquer jeito. Há uma normativa, mas há uma esperança gloriosa. Aleluia. A vida, em Cristo há vida. E não é a vida qualquer, irmão. Quando eu falo de vida, é vida abundante. Por isso que eu gosto ali de 2 Coríntios 2,14, né? Graças a Deus que em Cristo Jesus nos faz triunfar em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, a sua fragrância. Para uns, cheiro de morte. Porque para algumas pessoas dizem, a fé tem da morte, mas você tem a vida. Vida, aleluia, em nome de Jesus. Aí me lembro uma vez que eu cheguei lá no HGR num tempo desse, há uns 10 anos atrás. Aí me ligaram e disse, pastor, o senhor não pode vir aqui não. A mamãe está muito ruim. Aí eu só fazer uma oração com ela, porque eu acho que ela não passa de hoje. Eu digo, amém, vou aí. Aí eu não sou muito de cantar hino de harpa, né, irmão? Nem tenho conhecimento. Eu usava muito cantor cristão, mas a harpa eu não sou. Aí eu cantei lá, orei, aí cantei um hino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hinos eu cantei da harpa cristã. Tem alguma coisa errada comigo, pastor. E aí a irmã dormiu, que ela tinha colocado morfina e ela não conseguia dormir. Ela dormiu lá. Só que quando ela acordou, ela disse, tem uma sopa aí não? Tem um frango assado aí, um churrasco. Aleluia. Aí ela saiu do hospital em nome de Jesus. Glória a Deus, Os aleluia. médicos também ficaram de boca aberta. Glória a Ela Deus. viveu ainda 5 ou 6 anos ainda, ela já foi já com o Senhor. Mas ela viveu 5 ou 6 anos, mas não morreu mais daquele câncer que ela estava. Glória a Deus. Ela morreu de ataque cardíaco. Então Deus é muito fiel e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Olha para a tua mão aí. Olha para a tua mão, olha para a tua mão aí. Crê em mim. Aleluia. Crê pelo menos pela palavra que eu tenho que pregar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Olha para a tua mão e diga assim, olha. Com essa mão aí, ó. Essa mãozinha aí, você pode ajudar muitas pessoas. Você pode levantar pessoas com essas mãos. Aleluia. Você pode erguer, aleluia, caídos com essa mão. Com essa mão aí você pode colocar em enfermo e eles serem curados. Aleluia. Com essa mão aí, com essa mão aí. Com essa mão aí, louvado seja Jesus. Aleluia. Você pode, aleluia, colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. Olha para a tua mão, irmão. Aleluia. Pode. Aleluia. Glória Louvado a seja Deus. Jesus. Você pode usar pessoas. Você pode, com essa mão aí você pode desatar pessoas que estão amarradas. Com essas mãos aí você pode soltar pessoas que estão presas. Aleluia. Porque essa é a missão, aleluia, da igreja. Você é igreja, é tua missão em nome de Jesus. E nós precisamos, aleluia, querer isso para nós. Glória
Nós precisamos entender isso, louvado seja Jesus. Eu estou lá na escola, estou não sei aonde, não, eu sou mais um na multidão. Não, você é um santo de Deus. Aleluia, você tem luz, você tem brilho. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. E a autoridade lá para você pisar serpente e escorpião. E toda ação do inferno. Por isso que Paulo escreveu: e tirar pessoas das garras de Satanás e levar para quem? Para Deus. Ei, aleluia, perdeu. Um bandido não chega lá dizendo: como é que é? Já missionário Benedito, como é que ele fala lá quando vão roubar? Como é que é, missionário? Como é que é? Perdeu. Agora você pode chegar lá. Você não vai dizer perdeu, né? Porque você não vai imitar bandido. Não, diz: está amarrado em nome de Jesus, solta agora, sai dessa vida agora, e eu vou levar essa vida para Cristo agora em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, no nome de Jesus, eu arranco essas pessoas das tuas garras e vou levar para Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Porque Ele me deu autoridade para pisar serpente e escorpião. E toda ação do inimigo não sofrer dano. Isso é palavra, isso é igreja, isso é gerar vida. Convicção daquilo que você é, convicção daquilo que nós somos. Nós precisamos ter essa convicção. Para que isso vai acontecer? Para que essas pessoas recebam o refrigério pela presença do Senhor. Quantas pessoas estão aflitas, irmãos? Um moço foi assaltado essa semana. Aí os bandidos colocaram a arma no rosto dele, levaram o celular dele. Ele foi para a escola, chegou lá, ficou desmaiando, passando mal. Eu não quis intervir, orei um pouquinho, deu uma melhorada. Mas aí, louvado seja Jesus, não tem restrição. Aleluia, mas quando a mãe foi pegar, eu fui acompanhando até a casa, levei ele até em casa, e cheguei lá e disse, conversei com ela e digo: olha, seu filho não está precisando de médico, ele está precisando é de Jesus. Ela disse: eu sei, irmão, que ele está precisando de Jesus, então leve ele para a igreja. Se a senhora precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar a senhora. Aleluia, se a senhora quiser, está aqui meu telefone, a senhora liga que a gente dá um jeito, a gente vem aqui, aleluia, fazer uma campanha, aleluia, botar esse menino na palavra e a vida dele ser transformada. Porque é poder no nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. A vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Imagine, né, irmãos? Se imagine aí então, aleluia, sendo o instrumento do Senhor. Se imagine ele sendo o servo do Deus Altíssimo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Tem alguém para se reconciliar? Não? Tem alguém para aceitar Jesus? Não? Tem alguém para receber a oração de cura? Tem, e à frente, em nome de Jesus. Eu quero, então, pastor, aleluia, ser esse instrumento na mão de Deus. Eu quero. Então, dê um passo aqui e eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Uma vez alguém falou assim: olha, aqui vai sair missionários aí, pastores. Aí eu fui lá na frente. Aleluia. Olha eu aqui. Eu criei. Receba, irmão. Até o doutor dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um dos irmãos que estão nessa noite aqui conosco. Meu Deus, aleluia, cumpre a tua vontade. A tua palavra diz: não vos conformeis a este mundo. Aleluia. Quando nós olharmos uma situação, aleluia, que não te glorifica, que não te exalta, uma situação adversa, nós venhamos não nos conformar, dizer: em nome de Jesus, essa situação vai ser mudada agora. Aleluia, essa moléstia, esse mal, aleluia, essa dificuldade, em nome de Jesus vai ser, aleluia, arrancada agora dessa situação. E nós oramos aqui, Senhor, porque nós cremos que há vida em Ti. E nós te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, amém, irmão? Amém, amém, irmão? Amém? Amém. Levante a mão, que a graça de nosso Deus e Pai, o Senhor de Cristo, a presença e a comunhão do Espírito seja uma verdade em nossas vidas. E quem vai morar no céu diga glória a Deus.